Opa, e aí pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu vou comentar o terceiro episódio da quarta temporada de ReZero, que pra quem não sabe, ReZero se trata de uma pessoa que tava no Japão, normalmente, andando pro mercadinho e de repente acaba entrando no mundo de fantasia. De primeiro momento parece bem clichê, mas o que acontece? Essa pessoa que se chama Subaru, que é o personagem principal, ele tem uma habilidade de retorno após a morte. Isso torna o anime sensacional, isso torna o anime simplesmente único de qualquer outro Isekai que você viu e tudo mais. Bom, seguindo então, agora que eu dei um breve resumo do que seria ReZero, vamos lá então pro terceiro episódio da quarta temporada. Inclusive, se você não vê esse anime, vai lá ver, vale muito a pena, depois você volta pro vídeo. Aí com isso, né, deles caindo lá no buraco, o Subaru se pergunta por que eles estarem ali, somente ele, sendo que todo mundo acabou caindo também. E a Han também se pergunta mesmo, não sei, você que acabou me segurando pra poder, entre aspas, ficar junto, ou não se separar, ou até mesmo ajudar a não acabar se machucando, né? Inclusive até uma coisa que é estranha, né? Da gente se perguntar o do porquê o Subaru segurou a Han ao invés de todos os outros, que tinha a Ray, que estava muito mais incapacitada na situação atual que ela se encontra, tinha a Emília, que ele ama, tinha, não sei, tinha todo mundo, ele foi lá e segurou justo a Han. Isso, vamos saber se tem algum motivo depois, né? Vamos ver se vão explicar. Ou se só simplesmente a primeira pessoa aqui que eu achei tava mais próximo, fui lá e peguei pra salvar. No caso, pra ajudar e ficar juntos e tudo mais. Bom, então, sendo assim, a Ran e o Subaru acabam discutindo devido às preocupações com a Rain, né? Quanto que ela tá naquele estado. E eles estão preocupados com o que pode estar acontecendo com ela, mas a Ran sabe que no fim tá tudo bem por conta que ela consegue sentir, por elas serem gêmeas e tudo mais. Com isso, a Anastácia com o Patrache acabam se encontrando com o Subaru e também com a Ran. Com isso, eles começam a caminhar em busca do pessoal para poder sair também de lá. E inclusive é muito interessante falar que essa temporada tá muito bem animada e tá com umas coisas bastante criativas. O Subaru caminhando na areia, né? Parece que como se fosse uma neve, a textura, caminhando na areia e marcando, né? Eles utilizaram 3D, modelo 3D. E, cara, ficou sensacional. Passou um clima muito mais de terror nesse episódio. A direção desse anime, essa temporada, tá muito boa. Não que as outras não tivessem, as outras também estavam impecáveis, né? Mas essa também parece que tá bem criativo. Voltando então, né? Eles estão caminhando lá por assim dizer, nessa caverna. E a Ran começa a ofender o Subaru toda hora. Acredito que é o meio jeito meio tsundere dela. Não que seja na maldade, não é mesmo? Tanto que a Anastácia explica que antes do Subaru acordar, a Ran estava bem preocupada, tanto com a Rain quanto essas questões e tudo mais. E por ele ter acordado, ela deu para perceber que ficou bem mais tranquila. Então ela tem um jeito mais de tsundere, mas não é maldade. Ela deve curtir gostar do Subaru como amigo pra caramba. E bom, eles continuam andando, né, em busca dos seus amigos que se perderam nesse caminho e acabam aparecendo duas passagens, né, dois buracos para eles escolherem entre esquerda e direita. O Subaru ele acaba escolhendo o caminho da direita, que eles vão andando durante esse caminho e só que é perceptível que quando eles vão andando, né, tem algumas paredes invisíveis que o Subaru consegue tirar com a mão, inclusive acho até estranho, né, por conta que ele tinha essas paredes, ele acabou encostando e acabou as paredes ficando invisíveis, saindo, né? Como se fosse um feitiço. Aí uma curiosidade que inclusive dá nesse episódio, né? É se foi por ser ele ter encostado na parede que ela saiu, ou se qualquer pessoa que encostasse naquela parede que estava impedindo eles passarem, que faria com que ela saísse. Então é uma pergunta bem interessante para se fazer. Não sei se talvez venha a ser respondido, né? Não sei nem se tem algum peso na história, mas voltando, né? Eles vão por esse caminho, conforme mais tempo eles vão passando por essas paredes e tudo mais, é perceptível que todo mundo começa a ficar mais cansado, tanto a Anastácia quanto a Ran, quanto também o Subaru, e parece que eles vão ficando mais apáticos, briguentos, brigando um com o outro. Inclusive, dá pra perceber também algo estranho nesse episódio, é quando o Subaru, no caso a Ran, acaba reclamando com o Subaru, e o Subaru pega o coisa de água que ele tá tomando e joga longe, né? Uma decisão totalmente racional. Aí você já começa a perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo. Aí, após eles caminharem mais um pouco, eles acabam chegando num lugar sem saída.
E aí que chega um dos clímax desse episódio, né? Que a Ran e o Subaru, eles acabam ficando estressados entre si e acabam brigando. Aí o que acontece nessa briga? A Ran, né, fica brigando por conta dessa questão da Ren, falando que o Subaru é egoísta e tudo mais, etc. E o Subaru também começa a falar as coisas pesadas pra Ran. Aí você começa a já achar meio estranho, porque o Subaru falar coisa pesada acontece, mas não nesse nível, né? Aí ele utiliza a mão invisível dele, que era do Peter Gilse, pra dar um soco na barriga da Ren, acaba dando e desmaiando ela. Aí você fala, caralho, não é, definitivamente não é o Subaru, definitivamente não é ele, quando você percebe que o pessoal já tá meio pirocado da cabeça. E vai numa cena bem pesada, que logo após ele dar o soco, ele vai enforcar a Ran. E nessa hora, cara, a cena espetacular, isso que eu falo da direção de ReZero. Por que que acontece? Nessa hora que ele tá enforcando a Ran vai lá e usa uma habilidade. Nesse momento que ela usa a habilidade, dá pra perceber que eu acho que ela já despirocou totalmente. Foi nesse momento, tanto que a atmosfera já muda pra algo mais de terror, a coloração da cena muda pra algo mais azulado, uma cor mais morta, dando a entender que a única pessoa que tava um pouco mais sã, nesse sentido, apesar de ainda estar meio enlouquecendo, era a Ran, e ela já tava despirocada. Aí com essa briga desses dois, né, o Subaru já partindo pra essa agressividade, a gente fica se perguntando onde que estaria a Anastácia. Ela fala algumas palavras que parece que vai acalmar a situação, por conta que ela fala do jeito dela e tudo mais, aí você pensa, pô, a situação agora vai acalmar, ela vai dar um jeito de se livrar desse BO aí pra todo mundo ficar de boa. Mas não é isso que acontece. A Ran utilizou aquela habilidade pra empurrar o Subaru e tudo mais. A Anastácia chega por trás da Ran após falar essa frase de pra se acalmar e tudo mais, parecer que ela iria, no caso, acalmar o pessoal. Ela chega e dá uma facada bem no coração da Ran. Aí você já sabe, nossa, isso aqui não tem jeito não, despirocaram total. E cara, cada cena, a coloração, a tensão, o tempo que eles passaram mostrando os passos, cara, esse episódio foi incrível, mano. Com isso, após a Anastácia descer uma facada no coração da Ran, uma cena bem pesada, bem gore. A gente já sabe que ia vir nos próximos episódios, né? Só pelo finalzinho do episódio 2. Aí com isso, né, eles acabam fazendo, entre aspas, uma parceria. Os bichos já estavam doidos já por conta da questão do miasma. E o que acontece? A Ran, que ainda não estava morta, joga uma habilidade que simplesmente corta a Anastácia ao meio. Cortou a Anastácia ao meio e a Anastácia ficou segurando o Subaru desesperada, falando, eu não quero morrer, enquanto a outra metade estava jogada no outro canto, a outra estava segurando na blusa do Subaru e não soltando, as tripas tudo caindo. Cara, foi um episódio difícil de assistir, mano, dá uma sensação muito estranha, mano. Esse é ReZero, né, velho? É por isso que a gente assiste. Porque o anime consegue transformar fantasia, drama, ação, um pouquinho de romance. Romance não tem, né? Mas tem uma pitadinha. E também consegue transformar uma coisa de terror. Ficou simplesmente incrível, cara. As coisas caem. Nossa, dá agonia, mano. Não consigo falar, mas dá agonia, pô. Mas, cara, que episódio bom, velho. Aí com isso, né, o Subaru desesperado, porque tem metade da Anastácia segurando ele. Ele acaba tomando as atitudes meio cuzonas, né? Pô, a Anastácia falando, pô, não quero morrer, não sei o que, não sei o que. E ele meio que empurra assim, dá uns tapas, soco, não sei, pra tirar ela, pra ela parar de segurar, porque ele tava assustado. Aí ela soltando, ele consegue sair correndo, e correndo ele encontra a Patrache, né? Que a Patrache também não tá em boas condições, não. Ela simplesmente está devorando a cabeça da Ran. Então, você vê que é meio complicado. Inclusive, lembra até uma cena do jogo de Resident Evil, os primeiros Resident Evil, do zumbi comendo humana, né, velho? Então fica um bagulho bem de terror, a atmosfera. Nossa, é um bagulho bem intenso. Aí com isso, né, a Patrache acaba avançando. Dá inclusive até pra ver na hora que ela avança os cabelos da Ran, né? Porque ele comeu a cabeça dele. Nossa, é uma cena pesada, né? Aí avança e logo nisso o Subaru volta pro retorno após a morte novamente do lugar onde ele havia caído. Bom, aí após o Subaru retornar da morte,
ele acaba ficando meio que vomitando, né? Com vontade de vomitar. Afinal, depois do que ele viu, vomitar o de menos. Aí a Ran percebendo isso, é bem da hora, inclusive, essa cena. A Ran percebendo isso ajuda ele, coloca os dedos na garganta dele pra ele poder vomitar. Então dá pra ver que ela, apesar do que ela fala, né? Ela não ser meio de tsundere, nesse sentido, tipo, falar que não reclamar, xingar, não sei o que, ela gosta dele como amigo. Ela preza por ele. Aí ele vai lá, acaba vomitando, né? Também. Porra, quem não vomitaria, velho? Porra, é incrível que o bicho ainda não chorou, pô. Se fosse eu, estaria em choque, mano. É absurdo. Inclusive, é até interessante a gente se colocar no lugar do personagem essa hora. Para pra pensar. Você do nada tá andando num lugar assim, tipo, você já tá meio perdido, meio desnorteado, você não sabe pra onde tá indo, os seus amigos você já perdeu eles, num lugar que potencialmente é bem perigoso. Aí você tá andando, você tá num lugar todo infestado de miasma, só que você não faz nem ideia que tá infestado de miasma. Você começa a ficar louco. Você vai lá, agride seu coleguinha, dá um socão no estômago do cara, começa a enforcar ele por conta de uma briga relativamente besta, só que você não sabe que você tá fazendo isso por conta do miasma. Você sente como se você estivesse fazendo isso porque você está muito irritado, com muito ódio lá na hora. Aí você vai lá, dá um soco na barriga do seu amigo, começa a enforcar ele. Aí o seu amigo vai lá, obviamente, revida, né? Porque você tá enforcando ele, caralho. Aí todo mundo já perde a cabeça. Aí ele vai lá, na hora que parece que vai acalmar os ânimos, que afastou e tudo mais, chega o seu outro amigo que tá vendo a briga de longe e mete uma facada bem no coração desse seu amigo. É você desesperado. Esse amigo que meteu a facada é partido ao meio e fica te segurando, você pedindo ajuda. E você ainda é cuzão. No caso, não é você, né? O miasma que fez você ficar assim. Só que você, na hora que você tá fazendo isso, você não sabe que é o miasma. Você só tá meio que pirando com muito ódio sem saber o que você tá fazendo direito. Aí você vai lá sem saber, pega o amigo, foda-se, fica batendo ele, sai metadinha, sai metadinha. Porra, imagina a tensão, mano. Que aí você morreu, não sei o que, um bicho de estimação seu ainda te comeu, te regaçou, arrancou seu rosto. Aí você vai lá, acorda. Aí você acorda e você fala, caralho, eu fui esse cuzão, eu fui capaz de fazer isso, mano. Mesmo não sendo você, sendo por conta do miasma, tá ligado? Ele fala, caralho, mano, eu sei lá, velho. É bom, é interessante ter esse pensamento, essas vezes colocar no personagem, que, porra, se fosse eu falar, caralho, eu ficaria em choque, mano. Tipo, caralho, eu fui cuzão nesse nível. Sendo que apesar, claro, que não foi ele, foi o miasma e tudo mais. Tanto que ele até pergunta depois se é referente a essa questão desse miasma e tudo mais. Aí a Anastácia fala que o miasma corrompe tanto a mente quanto o corpo. Ou seja, não foi culpa de ninguém aquele acontecimento lá. Mas, tipo, até você saber dessa informação, você acha que você é culpa sua, que você foi o maior cuzão de graça. Mas não, aí descobrimos pela explicação da Anastácia que o miasma, que por eles terem mana e tudo mais, eles por si só chamam o miasma, né? O corpo acaba pegando do ar. Aí a forma de não ter esse problema é indo pro lugar onde tem menos densidade de miasma, obviamente. Que não tem muito uma contramedida pelo que a Anastácia falou, só ficando longe mesmo. Mas aí com isso, né, depois de tirar essa dúvida referente à questão do miasma, ele fica um pouquinho mais de boa. Claro que ele ainda tá um pouco traumatizado do que ele viu, tanto que ele fica até preocupado com o pessoal, né, depois do que aconteceu. Ele fica falando para tomarem cuidado para não tropeçar e tudo mais. Na hora que ele passa por um piso um pouquinho elevado, fala pra Anastácia tomar cuidado com a cabeça pra não bater, que o coisa vai diminuindo a altura da caverna. Então dá pra ver que o cara tá abalado. Tanto que o pessoal até percebe, nossa, Subaru, você não é assim geralmente, tipo, de ficar tão preocupado. Então o bagulho realmente traumatizou o bichinho, mano. Aí depois de umas piadinhas, não sei o que, com a Han, acalma o clima e tudo mais, a Anastácia também. Aí ele já volta relativamente ao normal. Que é inclusive nessa hora que eles encontram um lugarzinho, parece que tem um brilho, uma luz, que ele pisa lá e acaba ficando preso e acaba escorregando como se fosse pra uma arena, onde simplesmente tem um minotauro com duas lanças, né? Aí a Ran, vendo que o Subaru tá nessa situação, né, com esse minotauro que é totalmente agressivo e puto da vida, ela é a primeira a pular. Inclusive, aí ó, já dá pra mostrar que apesar do xingamento dela, realmente ela se importa bastante com o Subaru, tanto que ela é a primeira a pular.
entre a Patrache e também a Anastácia, e já logo lança o primeiro golpe, né, que seria El Fula. Não sei como é que não, acho que seja assim, né, porque tá assim na tradução, El Fula, que parece como se fosse o desmantelar do Sukuna, que acaba causando um pequeno corte no Minotauro, mas não faz diferença nenhuma, que logo em seguida ele regenera. Aí o Subaru ele utiliza a Providência Invisível, que é a mão do Betelgeuse, sei lá, um nome complicado de pronunciar, mas nome até difícil de escrever, imagina pronunciar então. Aí essa mão, eu até fiquei meio surpreso, inclusive, que ela é bem poderosa, mano, apesar de estar nerfada na mão do Subaru, ela conseguiu desviar o ataque do Minotauro e derrubar ele, imagina a força que teve que ter, velho. Além disso, após ele usar esse skill, ele acaba ficando bastante cansado, né, e eles vão tomar um golpe enquanto o Minotauro tá deitado, só que a Ran novamente, pra salvar o dia, vai lá e entrar na frente do golpe, por conta que quem ia tomar o golpe primeiro seria o Subaru, ou seja, ele ia sofrer grande parte do impacto. Ela vai lá, entra na frente, toma a maior parte do impacto e pelo menos, visualmente assim, parece que ela saiu ilesa, apesar de estar um pouco ferrada por conta do dano de ter tomado uma lança de um Minotauro gigante. Mas dá pra ver que ela realmente se importa bastante com o Subaru como colega, e ela utiliza o pretexto como se fosse a Rain. A Rain ia ficar triste, né? Sabemos que no final todo mundo ia ficar triste com a morte do Subaru. Bom, aí logo após isso, né, de ter derrubado o Minotauro, eles terem tomado o golpe, o Minotauro acaba levantando e o Subaru ainda deitado com o impacto, que apesar da Ran ter amenizado, ele ainda sofreu, né? Porra, é um Minotauro. Aí a Ran entra na frente pra poder ser a primeira a ser pego, pra poder salvar o Subaru, tentar impedir. Aí nisso o Subaru, claro, fica relutante quanto a essa questão, tenta se levantar, só que não consegue, afinal o bicho tá estraçalhado do chão, né? Tomou o maior impacto do nada. E após isso, ele vê o Minotauro desaparecendo de pontinho em pontinho, como que aconteceu com a cabeça dele no finalzinho do segundo episódio. Com isso, vemos que não é nada mais nada menos que a moça que parece ser a sábia. Eu acredito que seja muito a sábia pelo visual e pelo jeito dela. Então ela vai lá e destrói o Minotauro em vários pedacinhos. E ela simplesmente desintegra. Rapaz, a pessoa que fez o ataque capaz de desintegrar o Minotauro é a mesma que matou o Subaru. E ela inclusive fala que encontrou ele. Agora o que encontrou ele, o que isso quer dizer, não faço a menor ideia. Provavelmente é referente à questão do Subaru, mas o do porquê eu não sei. Eu não acompanhei nenhuma web novel, nem nada do tipo, nem light novel. Mas o vídeo vai terminando por aqui. O terceiro episódio também termina por aí, do Minotauro sendo desintegrado, e essa moça, provavelmente que é a sábia, falando que encontrou provavelmente Subaru. Por que não fazemos ideia? Vamos descobrir nos próximos episódios. Desde já, muito obrigado por acompanhar até aqui, espero que continuem, tenham gostado do vídeo, apesar de ainda ser um vídeo bem amador, eu tenho muito a melhorar. Se possível, deixa o like para ajudar, o comentário para melhorar, ou algo do tipo. Desde já, muito obrigado, valeu, falou!